Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. A gente está concluindo a lição de hoje e eu queria falar com vocês sobre o texto que é o verso para memorizar, que está em João capítulo 12, o verso 24, quando Jesus então falou que se o grão caindo na terra não morrer, ele não poderá germinar, não poderá trazer frutos. E eu quero que a gente faça uma aplicação desse verso até a lição de hoje, o resumo da semana, mais especificamente com aquilo que a gente se depara todos os dias em nossa casa, em nosso lar. E aqui especificamente é o que o resumo da lição traz. O que é que eu quero trazer com essa informação? Quando Jesus disse que se o grão, quando cair na terra, ou quando ele caísse na terra, ele não morresse, não poderia produzir fruto, Jesus estava dizendo que se ele não tivesse morrido, isso aqui de maneira, uma aplicação bem pessoal, isso não traria a todos nós a possibilidade de voltarmos ao nosso lar original. Porque esse foi de fato o lugar que Deus é, planejou para todos nós. Deus, na verdade, quando criou o mundo, Ele não criou o mundo para que houvesse pecado. Deus não criou o mundo para que houvesse toda a ruína que está acontecendo. Lamentavelmente, o mal existiu e o mal como intruso entre nosso planeta de maneira permissiva, né, por Adão e Eva. Mas aí, no plano da redenção, Cristo vem a esse planeta, a este mundo e morre. E através de sua morte, olha quantos frutos nós temos. Temos todos nós que estamos aqui assistindo e mais uma tempestade de pessoas fora do nosso redil, da qual nós conhecemos. A obra de Cristo de morrer nos trouxe eterna salvação. E aí vem uma questão particular. O que é que nós temos em nossa vida para que não continue isentando o gerarmos frutos? Se nós de fato, irmãos, não morrermos, nós não conseguiremos alcançar uma verdadeira transformação, não só em nossa vida, mas uma influência naqueles que nos cercam. Sabe, esse tema dessa semana nos fez refletir muito sobre nossa conduta de vida, nossas escolhas, sobre o que nós estamos substituindo. Aqui quando vim falando sobre submissão, antes nascer, ou melhor, morrer antes de conhecer, e ali nós tratamos sobre a expressão sacrifício, e aí eu falei para vocês, né, o sentido da palavra sacrifício. Quando Paulo pede que apresentemos nosso corpo como sacrifício vivo, e o sacrifício, como eu falei para vocês, é a expressão de origem latina, onde tem a significação de realizar um ato sagrado, né? Sacer, sagrado, e facere, ou de fazer. Então, fazer um ato sagrado, mesmo que envolva, de fato, uma certa dor em nosso interior. Eu quero fazer uma aplicação aqui seguinte. Na lição de sexta-feira, no resumo de sexta-feira, aqui traz uma menção sobre submissão. E eu queria ler com vocês um tópico que aqui é separado da lição, mencionado na lição, com o livro Orientação da Criança. E eu tenho certeza, você, como adventista do sétimo dia, deve ter esse livro em casa. Vocês lembram dessa coleção que nós compramos há um tempo atrás? Tá? Essa coleção compõe 6 livros. Desses 6 livros, aqui está o livro chamado Orientação da Criança. Olha só. Então, seria muito interessante, se você tiver filhos pequenos em casa, por favor, leia esse livro. Os conselhos que tem aqui, irmãos, para nossos filhos, ele é de suma importância. Eu sempre aconselho pessoas quando já estão aí recém-casados e suas esposas estão gestantes, eu sempre falo para eles, por favor, leia o livro Orientação da Criança. E o tópico que está aqui na lição, ela cita um pensamento, o autor cita um pensamento que está no livro Orientação da Criança, na página 193, nessa edição, e 276, se for na edição encadernada. Essa daqui eu comprei porque eu não tinha os outros, mas o meu é esse aqui, ó, é o mais antigo. Mas me permita fazer aqui o seguinte comentário para vocês. Antes de lermos o tópico que aqui é salientado, na seção 11ª, no capítulo 46, anote aí, capítulo 46 do livro Orientação da Criança. Nessa 11ª seção, olha os 4 tópicos que aqui é mencionado. Primeiro, e o título da seção é Disciplina Deficiente. Aí vem, males da condescendência, ou você ser transigente com seu filho, e a gente lembra aqui agora de Eli, estudamos nessa semana. Disciplina frouxa e seus frutos. O outro, a reação da criança e a atitude dos parentes. Para aqueles que têm filhos e os seus pais se envolvem na educação, como deve ser o seu procedimento?
Então seria interessante dar uma lida nesse conteúdo que vai lhe dar uma força muito grande em relação a isso. Mas deixa eu ler aqui o tópico da lição de hoje, quando é falado sobre esse pensamento. Aqui diz assim, ó: a negligência de Eli é claramente apresentada diante de todo pai e mãe da terra. Como resultado de seu afeto não santificado e de sua má vontade em cumprir um dever desagradável, fez uma colheita de iniquidade em seus filhos perversos. Observe, irmãos, esse ponto aqui, ó. Tanto o pai que permitiu a impiedade, como os filhos que a praticaram, eram culpados diante de Deus. E ele não aceitaria oferta nem sacrifício por sua transgressão. Eu tenho um filho, irmãos, de 16 anos. Ismael é o seu nome. Então, eu confesso a vocês, eu tenho muita preocupação com meu filho. Ele já está um adolescente e eu fico preocupado com os seus colegas, com as influências na escola, além da influência que ele tem por natureza, porque nós temos o inimigo dentro de nós. Aquilo que vem por fora só vem a regimentar naquilo que nós temos dentro. Dependendo do nosso grau de relação com Deus, nós podemos aceitar aquilo ali ou simplesmente repudiar. E eu fico muito preocupado com isso, sabe? Diante daquilo que eu tenho estudado e dentro daquilo que eu tenho aprendido. O meu filho, irmãos, abaixo de Deus, é o mais importante de todos. Eu posso pregar na igreja, dar estudos bíblicos, fazer evangelismo, mas se eu não for um pai cristão aqui em casa, nada terá importância. Então aqui eu dou um conselho para você. Eduque o seu filho, na verdade, naquilo que vai acrescer em sua espiritualidade. Seja seguro com ele, seja firme, que a sua palavra seja lei. Não deixe com que o seu filho governe. Foi o que aconteceu com Eli aqui. Eli, ao deixar com que seu filho governasse, trouxe males infelizes para sua família, para ele e para os seus filhos. E deixa eu ler agora esse livro aqui, ó, Parábola de Jesus, falando sobre educação. Me permita aqui o seguinte tópico. Diz assim, ó: a educação e instrução dos filhos para serem cristãos é o mais elevado serviço que os pais podem prestar a Deus. É uma tarefa que requer paciência, esforço de toda a vida, diligente e perseverante. Pela negligência desse trabalho a nós confiado, provamo-nos mordomos infiéis, e Deus não desculpará. Parábola de Jesus, página 195. E o capítulo é A Esperança da Vida. Irmão, isso aqui é muito forte. Deus não irá nos desculpar se tão somente negligenciarmos a educação, a advertência e a disciplina de nossos filhos. Lembra que Isaías fala? Os filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor são os filhos, como diz o livro de Salmos. E o próprio texto de Isaías fala que aqui estou com os filhos que me deu o Senhor. Esse verso, muitos aplicam para o que Cristo vai fazer em sua volta, para que nós, com nossos filhos, possamos levá-los até o Senhor e lá estarmos com Ele para sempre. Sabe, irmãos, para nós fazermos isso, temos que morrer das nossas transigências, morrer com a nossa condescendência e não permitir com que nossos filhos cresçam com a sua erva daninha. Não permita com que ele tenha voz ativa em sua palavra. Então, no contexto da lição, finalizando na lição de sexta-feira, eu apelo a você, seja um pai de fato, que seja seguro para com o que é direito e não aceite certas coisas, muito embora o seu filho pareça ser demasiadamente pequeno e você pensar, não, eu vou deixar, depois com o tempo ele vai aprender. Não vai, irmãos, aprender. Não permita com que a erva daninha cresça, porque se crescer, ela vai gerar frutos e frutos para a perdição. Então, aqui nesse apelo, eu peço a você que diante de Deus lute com oração para que você não condescenda com o seu filho, com aquilo que ele quer, para aquilo que você sabe que não é o ideal para a sua vida. Seja firme com o que é direito e com certeza Deus irá não só lhe ajudar, mas Ele também lhe recompensará por esse trabalho, pois é um trabalho árduo, como eu falei para vocês, que exige paciência, esmero e muita dedicação. Que Deus, portanto, irmãos, nos abençoe e que sejamos de fato pais cristãos, pais que se importem com a educação e o crescimento dos nossos filhos. E dessa forma, possamos formar uma família que faça parte da família celestial. Lembre-se do texto bíblico, de Provérbios. Ensina a criança no caminho, ensine ela no caminho. Como conservará o jovem puro o seu caminho, diz o salmista, observando conforme a tua palavra, baseado naquilo que eu e você, como pais, ensinemos a ele. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado pelos teus conselhos a nós concedidos e que nós, Senhor, possamos morrer de fato para tudo aquilo que possamos parecer ser um bom pai no tocante ao aceitar erros,
ao transigir com dificuldades que vão causar dano ao caráter de nossos filhos. E, por favor, Senhor, nos ajude a sermos pais que verdadeiramente ensinem nossos filhos no caminho que devem andar. Dá-nos a tua paz, o teu perdão e livra-nos do poder do mal, Senhor. Te pedimos com o perdão dos pecados e nos concede um bom final de semana, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, irmãos. Tenha um ótimo dia na presença de Deus e que esse estudo contribua para o seu crescimento. Até o próximo estudo. Amanhã entraremos na lição 13ª e última lição e que Deus nos guie mais uma vez neste dia. Deus abençoe você e mais uma vez, se esse vídeo for interessante, por favor, compartilhe, curta e se inscreva no canal. Nos ajude a fazer crescer essa obra do Evangelho. Deus abençoe você e até logo.